sempre vai ter uma falta, a manutenção vai ser eterna, né? É isso que eu vejo, assim. Então, e a geomorfologia ajudaria nisso, né? A pensar também, né? Ó, não adianta vocês ficarem fazendo isso aí. Vai ser de novo repetir o problema. Porque intrinsecamente já tem uma dinâmica, já tem um processo que é daquela morfologia original ali, né? Que a obra em si, essa forma tecnogênica, antropogênica, ela acaba direcionando ou redirecionando o fluxo do processo. Né? Mas, enfim. Bom, eu também anotei essa questão do alagamento, que a Isabel já conversou contigo. Tá? Um detalhe nessa discussão ali sobre o contexto da cidade, você fala que você mapeou ali a malha urbana, né? Que é do limite do mapa ali, a malha urbana do município. Então, até assim, é uma coisa também para localizar bem, né? Exatamente assim, o que é o município, o que é o perímetro urbano e o que é a mancha urbana ou a malha urbana. Não sei se se tem essa distinção, quer dizer, do município sim, né? O município é a área rural junto com a urbana. Mas o que tu chama de mancha urbana é de fato o perímetro? Não, ou é o que tu está vendo na imagem? É o perímetro urbano. Está sem o som. O que tem, por exemplo, na página 29, continua sem o som. Perdão. O que se vê na página 29 é a delimitação do perímetro urbano. A área do município é menor, porque o município de Uberlândia acho que é a terceira ou quarta maior área do estado, é bem grande. É que tu chama de mancha urbana, né? É só essa parte mesmo dele. É que tu chama de mancha urbana. Mancha urbana, às vezes, é maior do que o perímetro. Ou, às vezes, é menor do que o perímetro. O perímetro é o estipulado pela legislação do município. No nosso caso aqui, acaba sendo mais ou menos igual. Porque a mancha urbana era maior que o perímetro foi alterado para incluir essas partes, essas rebarbas que saíam para fora. Aí tem alguns vazios demográficos ainda, tem áreas de especulação imobiliária, um processo de loteamento, mas, de certa forma, o perímetro da mancha urbana hoje do município é mais ou menos a área ocupada mesmo pela Certo. O perímetro anda de acordo com a realidade, né? É a cidade real versus a cidade ideal. O perímetro anda atrás. Deve ser o contrário. Eu acho que o perímetro vai para onde os especuladores estão querendo ir, ou levando. Exatamente. Deixa eu ver alguma coisa mais. Eu creio, assim, em outra observação de ordem conceitual, assim, também estou fazendo mais coisas nesse sentido, né? Começa teu trabalho falando muito sobre o homem, né? Modificando o relevo, o homem modificando a paisagem, as transformações do homem e tal. Inicialmente, claro, naquelas bibliografias que tu trabalhou ali, realmente era isso que era colocado, né? No início o homem é o homem. Mas a gente tem um viés geográfico, né? Nós somos geógrafos e somos geógrafos contemporâneos. Então, eu acho que teria que diminuir um pouco esse homem-homem, né? E pensar na questão social, no espaço, né? Nas relações sociais ou na própria sociedade mesmo. Lá pelas tantas tu fala, relação natureza-sociedade. Mas é uma questão, essa discussão já é uma questão até rebatida muitas vezes, mas eu achei importante colocar porque eu senti muito, muito homem, assim, né? E ao invés de colocar, digamos, a sociedade.
E também porque, se a gente for considerar uma outra questão, né, na mesma perspectiva da tríade forma, processos materiais, da tríade da geontologia, o que são os processos quando a gente fala de agente, digamos assim, criadores das formas tecnogênicas, né? Porque fazendo uma analogia, quando a gente fala de forma, por exemplo, de uma montanha, ou de um cone vulcânico, uma montanha de cone vulcânico, qual é o processo? É vulcanismo, né? Uma escarpa falhada é um tectonismo. Então, qual é a ação, né, força endógena ou exógena que gerou aquela forma? Que teve um processo que gerou aquela forma. Aí eu te pergunto, numa forma tecnogênica, né? Quem gerou essa forma tecnogênica? Quais foram os processos que geraram essa forma tecnogênica? Nesse ponto de vista, né? Para mim, são as relações. Sim, eu tento deixar claro essa função, né? Que os processos eles têm um viés natural, né? No caso dos colocados aqui seria a parte de erosão hídrica, né? Que é o processo exógeno que a gente trabalhou, mas assim a influência das ações sociais, ações essas representadas a partir dessas estruturas, né, colocadas em algum momento, por algum motivo, sobre a superfície do relevo, na implantação da cidade, né, e esse impacto, né, como que se relaciona, né, como se dá essa simbiose entre o processo, a ação natural que gera o processo e a condição imposta ali que foi trabalhada pelo fator social, né, pelo fator antrópico. Uhum. Não, nessa visão é que eu penso, né, na importância da gente colocar esses processos como questões sociais e não do homem sozinho, né? O homem, até tem um professor uma vez brincou, homem, meu pai não fez nada. Ele coloca assim, né? Daí, o Silvio falou isso, eu tive que mudar na tese em todos os lugares para colocar homem maiúsculo, né, para dar essa conotação de sociedade, né? Pode ter algum lugar pode ter passado, mas eu a pedido do Silvio, eu revisei a maior parte. E também tem um texto que eu li, agora não vou me lembrar, né? Que ele sugeria, assim, por exemplo, a ação antrópica como uma ação pontual de modificação, né? Mas a ação social como o processo que gerou aquela ação antrópica, né? No sentido. É uma ideia, uma ideia. Bom, vamos seguir aqui. Não tenho, eu tô aqui, eu acabei fazendo um mix aqui. Eu tinha uma ordem, mas eu acabei. Uma coisa, uma ideia vai buscando a outra, né? Essa outra questão também, assim, quando eu vi a questão do escoamento de alta difusão, eu também pensei na enxurrada. Mas as enxurradas, elas também são mais predominantes nos canais de primeira ordem, nos canais de ordem, né? Primeira, segunda ordem, que são os canais de maior declividade, né? Porque está associado a um pico da chuva com declividade em canais mais íngremes, né? Não é o caso também, é um canal, fundo de vale, né? Já é um canal de ordem maior. Eu também fiquei pensando assim que é uma coisa realmente. Não estou ouvindo. Tem locais com escoamento de alta difusão que não são fundo de vale, são regiões de topo de, praticamente topo de vertente, seria uma alta vertente. Sim, eu percebi. Uhum. Sim, eu percebi, por isso que eu fiquei também na dúvida, porque a enxurrada. Eu também pensei em enxurrada, mas a enxurrada, pelo menos que eu conheço aqui, que é mapeado pela Defesa Civil, que acontece aqui no sul, elas estão nas áreas de nascente, né? Não de topo, enfim. É uma coisa, realmente, assim, esses eventos, né? É algo diferente mesmo, né? Bem diferente. Então, assim, eu costumo chamar de. A gente costuma chamar de inundação
porque tu está no vale, né? Tá no vale originalmente. Então, por isso que é importante, às vezes, para poder entender melhor como é que é originalmente, tá? Esse relevo, para que tu possa, inclusive, identificar melhor ou classificar melhor o evento em si, né? Os alagamentos, até o TUT aqui do IPH, ele sempre fala, os alagamentos são relações em função da deficiência da macro ou da micro drenagem, né? Os demais são inundações ribeirinhas, inundações de inundação, urbanização, tal, né? Então, mas no urbano, então tudo é alagamento, né? Qual é a diferenciação de que a gente pode fazer, de fato, para uma área que é problemática em termos de construção, né? De uma área que é também isso, mas é um vale, é um rio tamponado, né? Então tem que fazer essa distinção, no mínimo tem que distinguir isso aí, né? Isso só é possível se a gente tiver essa visão do que como é que era, né? Eu acho que é isso, sim, que eu teria para colocar. São só reflexões, assim, mais gerais, assim, né? Para poder, na verdade, foi o meu exercício ao ler o teu trabalho foi tentar aprender, né? Contigo, aprendi bastante, né? E tentar contextualizar esse teu trabalho dentro dessa lógica toda que está sendo construída, né? Porque eu acho que é uma especificidade, né, importante, que vai chegar uma hora que a gente vai ter que entrar nesse nível, né? De como é que as coisas acontecem numa área urbana que já foram, né, já vem sendo retrabalhado, né, constantemente essas formas e esses processos ressurgem, talvez até com uma diferença entre um e o outro, né, que a gente teria que acompanhar, né? Então, eu estou te dando os parabéns, assim, agradecer pela tua contribuição, né, nesse momento para a área e bem-vindo aos antropogênicos. Vai ter até uma linha agora de trabalho lá no Sinagel, né, sobre morfologia antropogênica. Eu acho que o último congresso da UGI até... Já teve? Sim, sim. É que no Sinagel não me lembro. Eu acho que Na última, acho que não. Não lembro. Não entrou na moda. A moda agora é não estava na moda. Geodiversidade, geopatrimônio, é a moda atual. O antropogênico não conseguiu ainda, acho que, abrir esse volume no Sinagel. Sim. Mas então é isso. Obrigada Parabéns ao Silvio também pela orientação, por aceitar desafios. Muito obrigado, professora. Eu agradeço. Nina, eu gostei muito, achei muito interessante as suas colocações. Foi uma aula aqui para a gente de reflexão a respeito do tema, né? Porque a gente a gente toma decisões práticas, né, para o desenvolvimento da pesquisa. E nós escolhemos realmente não fazer isso, talvez tenha sido um erro, talvez pudesse, com certeza ficaria muito melhor. Agora, com você falando, né, eu consegui talvez entender um pouco mais a falta que está fazendo isso, né? Nós não percebíamos talvez isso, né? Por exemplo, quando você está falando de alagamento aqui, a área que mais alaga aqui em Uberlândia é no topo, porque é chapada, né? E na chapada tem lagoa, né? Então, assim, tem lagoas nas chapadas no topo. Então, assim, se você não sabe que tem chapada, que tem lagoa no topo, você não vai entender o alagamento lá em cima, né? Então, acho que realmente ficaria muito melhor tendo essa abordagem, mas
Aí a culpa não é do Jean, a culpa é do orientador que orientou fazer de um jeito diferente. Né? Podia aumentar o tempo do doutorado e não ter pandemia, né? A gente não tenha discutido isso foi uma escolha, né? Foi uma escolha e eu que orientei essa escolha, tá? Então, assim, justificando um pouco o caminhamento que a gente deu para essa parte da discussão, ok? Então, muito obrigado. A gente, então, você vai, se você estiver lá em Corumbá, talvez a gente se encontre, né? O Jean isso, já estava vendo lá as passagens. Ok. Então, gente, vamos fazer 10 minutinhos aqui de intervalo. Top, só para ir ao banheiro, tomar uma água, tomar um café, e a gente, no meu aqui são 16h26, daqui 10 minutinhos a gente volta, pode ser? Aí já com a professora Thalita, na sequência. Já voltamos. De balde.